até porque depois tem 2 jogos difíceis, longe de Erechim, Londrina, Náutico, mas no meio aí tem Copa do Brasil. Queria que você fizesse uma avaliação da estreia do Ipiranga, como foi o Ipiranga, que não seria aquele do Gauchão, né? A gente viu um outro Ipiranga com outra postura, e também essas ausências importantes. Você tinha até o início do jogo, hoje pela manhã, 4 baixas, e na última hora chegou a notícia da baixa do Gedeilson. O que passou na cabeça naquele momento ali para formar esse time, buscar um resultado importante, e o time deu resposta positiva, arrancando essa vitória importante 3-1? Boa noite. Primeiro lembrar que é praticamente o mesmo time do Gauchão, isso é importante, né? Que é o time que eu vou fazer de tudo para que esses atletas possam provar o valor deles, que eu acho que é importante aqui dentro. Ainda acho que não acreditam, né, nos atletas, e o futebol a gente vive disso, de se superar. Então eu estou muito feliz com a resposta deles, né, por tudo que eles fizeram dentro de campo. A estreia sempre é algo muito difícil pela ansiedade que o jogo nos traz. É uma ansiedade que a gente faz o jogo ficar muito acelerado. Isso aconteceu bastante hoje, principalmente no primeiro tempo. Nosso time queria, né, ir para o gol de todas as maneiras, e isso talvez em alguns momentos fez a gente errar um pouco mais ainda do que o normal. Eu venho adaptando um pouco o que eu gosto de jogo para jogar aqui dentro, porque eu acho que o nosso campo ele não deixa às vezes a gente dar uma velocidade na bola. Então estou tentando adaptar, fazendo outras situações, de fazer um pouco mais de volume numa situação talvez de bola na área, e isso foi muito bem feito pelos atletas. A gente teve a oportunidade, determinação, vontade, desejo de ganhar. Isso acho que foi nítido para todos. Ninguém vai poder reclamar desse time, eu tenho certeza, durante todo o campeonato, porque são atletas que vêm se esforçando muito e que essa vitória eles merecem bastante. Então, gostei bastante pela estreia, superar essa ansiedade do início. Sei, já falei para eles que a gente vai ter que ser melhor para conquistar o que a gente quer, mas é normal, né, pelo primeiro jogo, pela a necessidade de vencer também, de vencer em casa por tudo que representa. Então, satisfeito. E a questão das baixas, principalmente do Gedeilson hoje, né, de última hora, o Johan treina da mesma maneira, recebe as mesmas informações, então para mim foi bem tranquilo, não tem nem dúvida. Cada um me entrega uma coisa. O Gedeilson é um cara mais técnico, o Johan é um cara de força, e cada um usa bem isso dentro de campo, né? Então eu sempre falo isso, e treino todo mundo, né, igual, todo mundo recebe a mesma informação, então não me preocupo muito. Cada um, óbvio que tem sua importância, mas todo mundo que entrou deu a resposta muito bem, né? Fez a mesma situação, com qualidade. E isso mostra talvez o que eu mais acredito no futebol, de um jogo coletivo, de um grupo de atletas focados no mesmo desejo. Então eu estou muito feliz com esse início. Thiago, tu sempre diz que não se apega a apenas 11 jogadores, que gosta de usar todo o grupo. Eu queria que tu falasse sobre alguns jogadores que viviam um ambiente de desconfiança e que tu conseguiu recuperar: o Fernando, o Anderson Uchoa e também o Fabrício, que entrou no segundo tempo. E os jogadores que chegaram apostando no Refit como titular, e que tu falasse desses outros jogadores que entraram ao decorrer da partida, o Mirandinha, o Caio Melo, que foram contratações que chegaram agora para a Série C. Das contratações, o Refit e o Caio Melo foram os atletas que chegaram antes, então foram os atletas que receberam mais informação e talvez estão mais prontos para poder atuar. Dentro, né, o Matheus teve uma lesão no último amistoso, o Refit vem brigando por essa posição ali, e os dois indo muito bem. O Refit é um cara um pouco mais agudo ali na parte final que o Matheus. O Matheus tem mais força, enfim, mais uma vez cada um me dá uma situação, e eu espero usar isso da melhor maneira possível. Então, baita jogo de todos que entrou. Um exemplo, né, o Mirandinha não é um atleta que a gente, na minha cabeça, ia utilizar hoje, que foi o último a chegar, mas o jogo pediu velocidade e a gente tentou colocar ele também. Então eu vou usar todos da melhor maneira possível. A questão de recuperar os atletas, e não, né, você falou do Fernando, do Show e do Fabrício, mas não é só esse, tem vários aqui que eu acho que a gente vem recuperando, e muito mérito do trabalho deles. Eu acredito muito no valor desse grupo. Sei que o começo aqui, né, pelo estadual, ele não foi do jeito que a gente deseja,
mas mais uma vez, desde o meu início eu falei do potencial que eles têm e eles estão fazendo muita coisa para poder reverter essa situação. É um ano importante para o clube, mas acho que é um ano talvez mais importante para nós e para eles, porque reverter um pouquinho o que as pessoas pensam da gente em algum momento é legal. Então, igual eu falei, vou fazer de tudo para que aconteça, porque eu acho que os atletas são merecedores de todo o meu esforço, porque estão dedicando para que mude, né, não só a imagem dele, a imagem de todo o time, que a gente possa ser forte e continuar vencendo. Thiago, na tua chegada você não teve tempo para trabalhar. E nos dias para cá você teve esse tempo para trabalhar. E hoje a gente observou uma equipe bem melhor. Essa equipe que a gente observou hoje é a equipe com a cara do Thiago Carvalho? Eu acho que a primeira situação é de desejo, e hoje isso foi nítido, né? De ser um time agressivo. A gente fez isso e isso eu gosto bastante. Então, quando a gente fala do tempo de trabalho, principalmente dessa mini pré-temporada, da parte de colocar eles em situações difíceis, de entender que a gente precisa ser intenso no jogo, você precisa do tempo para trabalhar isso, não só da parte física, mas da parte de psicológica mesmo, de entender, de acreditar, de ser corajoso. E isso aconteceu muito bem, é a minha cara, você pode dizer isso, é o que eu acredito, e eles fizeram com muita qualidade. Igual eu falei no começo, eu estou adaptando um pouco o que eu penso de jogo aqui dentro, porque eu acho que em algumas situações a gente não consegue fazer, por não conseguir às vezes dar velocidade na bola, quando o campo é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais pesado, e usar outras ferramentas para que a gente seja forte aqui. Então eu tenho uma ideia de jogo, uma convicção muito grande dela. Acredito que talvez num campo mais alto fora a gente vai jogar até melhor do que a gente sempre joga aqui. Então eu estou sempre tentando adaptar para que a gente seja forte aqui e seja forte fora também. Então, mais uma vez, estou muito feliz por tudo, acho que tem que melhorar, tem muitas coisas que a gente vai melhorar, já falei para eles, mas é pelo primeiro jogo, pela ansiedade, por desejo de ganhar, por essa necessidade também, eu fico muito feliz, né? Então, a gente veio numa sequência de, se não me engano, 7 jogos sem perder já. Eu falei isso lá no começo, né, que é muito empate, mas tudo vai virando, tudo pode ser olhado de uma maneira diferente, se pegar os amistosos são 10, então acho que mostra muito o que esse time vem tentando construir, né, com muita humildade. Por mais que tenha alguns empates a mais, mas a gente vem sendo um time que não está perdendo. Isso para mim é importante, um time equilibrado, que hoje, né, nos 2 últimos jogos a gente conseguiu fazer 5 gols. Então são evoluções que a gente vai vendo no trabalho e que para mim é muito importante. Thiago, depois de um período longo entregue ao departamento médico, o Mossoró apareceu na relação, estava no banco, mas não foi aproveitado hoje. Queria que você falasse desse atleta, se você tem intenção de aproveitar ele mais a partir de agora, se ele terá espaço no teu time, né, no grupo como um todo, até porque ele vem de uma longa recuperação, e também de um outro atleta, queria que você falasse do Clayton, que não apareceu nem nos relacionados. E se o Ipiranga terá essa mesma postura que teve hoje, com atitude, nos jogos longe de Erechim? Sobre a atitude, vai ser em qualquer lugar, contra quem for, a gente vai jogar da maneira que eu acredito. Cada jogo tem sua estratégia, óbvio, mas eu não acredito que se a gente ser passivo vai ser algo bom. Então a gente vai incomodar todo mundo sim, independente do lugar, independente contra quem for, porque é algo que eu acho que faz a diferença no jogo. Sobre os atletas, eu tenho, né, a gente vem trazendo jogadores, é normal ter disputa entre as posições. Então, vou dar um exemplo, tem 3 centroavantes que podia ser titular, e é difícil escalar, por mais que as pessoas falam, é fácil, tem 3, não é difícil deixar 2 caras fora, às vezes não entra. Então a gente tenta usar as características e ter uma avaliação da melhor forma possível. O Cleiton, que é um atleta que não poderia ser titular do time também. Então isso mostra a equipe que a gente tem, a qualidade disso. Mossoró é a mesma situação, e aí cada um te entrega uma característica, né? O Mossoró é um atleta da característica que eu gosto bastante, principalmente para ser esse segundo atleta ali, que tem qualidade de drible, de passe, que é a posição que o Marques jogou hoje. Então é um atleta que pode estar tendo oportunidades, eu vou gerar oportunidades, eu falo isso para eles e eu faço isso sem medo nenhum. Então vocês não vão ver jogando 11 repetido um atrás do outro, vai estar sempre outros jogadores tendo oportunidade, primeiro por estratégia, por característica, por tudo que eu acredito que vai ser melhor naquela partida. Então o Caio é um atleta que pode fazer as duas, o Cleiton pode fazer as duas, o Show já é mais primeiro, mas consegue também andar, o Marcos e o Mossoró já é mais o segundo.
Então eu tento usar todos né, da melhor maneira. Tento também na parte de gestão, né, não vou tentar né, não deixar os atletas fora, tentar rodar um banco em algum momento também, porque eu quero que todos possam participar e se sentir importante no processo. Sempre é um desafio muito grande, porque só joga 11, eu tenho que convocar às vezes 20, 23, enfim, mas eles sabem disso, tanto que eu me esforço para que todos possam participar. E igual eu falei, tenho certeza que se o Cleiton joga hoje, ele deve fazer o mesmo jogo que os meninos fizeram, então eu estou muito feliz com todos. Thiago, tu nunca escondeu que tu entende futebol com um time sendo propositivo. E o Ipiranga hoje, em vários momentos, foi reativo e obteve êxito. O segundo gol, uma chegada do Lucas Marques, que ele chega na área para finalizar, mas o segundo gol é reativo, contra-ataque mesmo. Essa deve ser uma tendência do Ipiranga sem a bola, e queria que tu analisasse também o jogo do centroavante, que hoje pareceu um pouco sumido no jogo. Sumido eu não concordo. O Caribas mais brigou lá sozinho, 3 caras praticamente segurando a bola. Teve oportunidade de cabeça, eu acho que ele fez o papel que a gente esperava, de sustentação. Eles tinham uma linha de 5, eu fiz o Alisson e o Reit flutuar muito por dentro, a gente ter superioridade por dentro. Então, às vezes, a gente não foi um time que tinha muitos jogadores lá na parte ofensiva, mas a gente tinha mais controle aqui. E aí ele ficou sozinho, ficou mais isolado. Então, por isso, talvez pode faltar essa participação, mas a participação dele de marcação e de bola aérea, para mim o Carlos fez um jogo perfeito. Sobre a parte de ser reativo, primeiro eu acredito que o futebol, eu já falei isso e vou repetir, você precisa saber bem fazer todos os momentos. Não tem como, o que predomina é algo que você acredita, talvez esse jogo, na maioria das vezes, de propor o jogo. Mas o CSA era um time que nos pressionou, então às vezes a gente não consegue ter posse, a gente precisa aproveitar outra oportunidade que é gerada aqui lá na frente, a gente conseguiu fazer bem. E no segundo tempo, quando eles mudou, o encaixe nosso na marcação e pressão não ficou bom. Então eu não conseguia mudar e encaixar isso ali do lado, sem poder parar eles. E aí foi a hora que a gente deu um passinho para trás para não precisar sofrer e talvez jogar no contra-ataque. A ideia não era isso, a ideia sempre é pressionar, é poder ficar com a bola, mas o jogo ele vai andando para algumas situações que o CSA vem para cima, então você já não tem essa posse mais, e naturalmente salva outro espaço, e tentei usar mais uma vez o que a gente tinha, né? Coloquei o Mirandinha, Fabrício, para dar energia, o próprio Matheus, e aí ficou o jeito mais fácil de atacar no jogo, era a transição, era esse contra-ataque. Então isso cada jogo tem essa história, mas eu acredito que o que vai predominar na maioria dos jogos é o que a gente gosta de ser um time de propor jogo, de ser o time que busca o gol, mas de fato você precisa saber fazer de tudo. Falando sobre essa proposta de jogo e essa equipe que atuou hoje, posso dizer que você pode repetir ela contra a equipe do Londrina e dar sequência para essa equipe no decorrer das partidas? Não acredito que 11 vai ficar jogando um atrás do outro. Eu vou mudar sempre, mais uma vez, por primeiro característica, parte física pela sequência, por entender que talvez eu precise de um jogador mais forte em um momento, um jogador que flutua mais, um centroavante mais leve. Então, por exemplo, eu tenho Cariús, Zé e Amarildo. O Amarildo é o cara mais rápido. Se um dia eu achar que isso vai fazer diferença, eu vou fazer. Então, não sei o que vai acontecer com o Londrina ainda. A gente estudou muito o CSA, então vou agora ter essa semana para poder fazer tudo, voltado ao Londrina, e vou tomar a melhor decisão, igual sempre eu falo, dentro do que eu acho para o jogo. Então eu conto muito com o grupo, com todos, e vou fazer isso porque acho que isso é algo que precisa ser feito para que todo mundo possa estar no mesmo processo e entendendo que é importante essa parte coletiva, que não é só os 11 que jogam, porque para mim isso faz todo mundo crescer, gerar disputa, e é bom para o Ipiranga. Coletivo encerrado, obrigado, professor Thiago.